Oi, eu sou Paula Fiuza e hoje o tema da aula é inflação e política monetária. A inflação é um tema recorrente nos momentos e lugares mais distintos, desde conversas na família, passando por artigos acadêmicos, até cadernos de economia de um jornal. Ao longo do tempo, a inflação passou a ser um dos principais indicadores de solidez de um país. De forma simples, a inflação pode ser entendida como um aumento persistente e generalizado dos preços de bens e serviços. Este aumento nos preços pode acontecer de três formas. A primeira, quando ocorre um aumento da procura em proporção maior do que o aumento na produção, a chamada inflação da demanda. A segunda ocorre quando há aumento no custo de produção, que é repassado para o preço da mercadoria. Essa é a inflação da oferta. E a terceira ocorre quando a inflação se retroalimenta, seja por causa de um comportamento precaucionário de quem produz, seja por causa de regras de reajuste estabelecidas em contrato. É a inflação inercial. A importância em acompanhar a inflação se dá em primeiro lugar pelo seu efeito no poder de compra de agentes econômicos, isto é, a quantidade de mercadorias que um certo montante de dinheiro é capaz de adquirir. Assim, se a taxa de inflação entre 2 anos é de 10%, por exemplo, significa que o mesmo conjunto de bens que custava R$100 passa a custar 110 no ano seguinte. Mas é importante reforçar que a perda do poder aquisitivo acontece de forma desigual entre os diferentes grupos sociais. Famílias de menor renda têm menor acesso a produtos financeiros que podem servir para se proteger dessa correção do poder de compra, e isso aumenta ainda mais a desigualdade de renda. Outro efeito da inflação, principalmente nos chamados episódios de hiperinflação, como vivido no Brasil durante a década de 80, é a queda nos investimentos. Em momentos de inflação alta, é difícil para as empresas estimarem qual será a demanda pelos seus bens e serviços no futuro, assim como é difícil estimar o custo dos insumos que serão utilizados no processo de produção, e por isso os investimentos tendem a cair. Estes efeitos negativos da inflação explicam em grande parte o desempenho ruim da economia brasileira durante a década de 80 e na primeira metade da década de 90. A nossa economia só conseguiu sair do quadro de estagflação, que é a ocorrência conjunta de crescimento baixo ou nulo com a inflação alta, com a implantação do Plano Real em 1995 e do regime de metas de inflação em 1999. No nosso sistema, o Comitê Monetário Nacional, CMN, determina qual a meta para a taxa de inflação que o governo deve perseguir nos próximos 3 anos. Essa antecedência é para trazer maior previsibilidade sobre como a política monetária deverá ser conduzida nesse período. Vale ressaltar ainda 2 pontos a respeito da definição do nosso regime de metas de inflação. O primeiro, considerando que é quase impossível influenciar a taxa de inflação para que ela atinja o valor exato, são definidos limites superior e inferior em conjunto com a meta. Para 2023, por exemplo, a meta estabelecida é de 3,25% e pode flutuar 1,5% para cima ou para baixo, ou seja, podemos dizer que a política monetária será bem-sucedida se a taxa de inflação para o ano que vem ficar entre 1,75% e 4,75%. O segundo ponto é sobre qual medida de inflação estamos pensando. Como já falamos, o fenômeno da inflação é definido como um aumento persistente no preço das mercadorias. Mas, dadas as dificuldades em se monitorar os preços de todos os bens e serviços ofertados em um território, surgiram ao longo do tempo diferentes medidas de inflação na economia brasileira. Estas medidas se diferenciam pelo conjunto de mercadorias que são monitoradas. Para a condução da política monetária, a medida de inflação utilizada é a taxa calculada pela variação do IPCA, que é o Índice de Preços ao Consumidor Amplo. Ele é calculado pelo IBGE e mede a inflação em um determinado conjunto de mercadorias que fazem parte do consumo cotidiano de famílias que ganham entre 1 e 40 salários mínimos. Já o principal instrumento de política monetária utilizado para manter a taxa de inflação dentro do intervalo estabelecido pelo CMN, Comitê Monetário Nacional, é a taxa de juros Selic. A cada 45 dias, o Comitê de Política Monetária, o Copom, se reúne para definir qual será a taxa de juros que o Banco Central usará nos chamadas operações de mercado aberto. Lembrando que o Banco Central é o encarregado de operacionalizar a política monetária.
Para determinar a taxa Selic, é considerado tanto o comportamento da inflação quanto do PIB. Assim, quando a taxa de inflação aumenta ao longo do tempo e acaba ameaçando o cumprimento da meta, o Copom eleva a taxa de juros. A política monetária opera sobre o lado da demanda da economia, e o aumento dos juros reduz a demanda por bens e serviços. Isso diminui a pressão por aumento de preços. Da mesma forma, se a inflação está em declínio e fica abaixo da meta estabelecida, ou se a economia está em recessão, o Copom pode reduzir a taxa Selic para estimular a economia pelo lado da demanda. Nessas operações, o Banco Central compra ou vende títulos de dívida pública, garantindo que sejam remuneradas a taxa Selic, definida pelo Copom. Como esses títulos são vistos como os mais seguros, qualquer outro título deve ter uma remuneração maior ou igual à Selic. Por isso, costumamos dizer que a taxa Selic é a taxa básica de juros e todas as demais taxas de juros existentes são definidas adicionando um spread à taxa Selic. Agora vamos falar mais detalhadamente como a taxa Selic pode afetar a inflação por meio de 4 canais distintos. Primeiro, por meio da decisão de consumo e poupança. O aumento na taxa Selic faz com que as famílias reduzam o consumo para poder aplicar uma parcela maior em sua renda em títulos. Isso reduz a procura por mercadorias. 2. A taxa de câmbio. O aumento na taxa Selic atrai pessoas de outros países que investem e querem adquirir títulos de dívida brasileira. A entrada de recursos também aumenta a oferta de divisas, o que valoriza a nossa taxa de câmbio. E este movimento da taxa de câmbio torna nossas exportações mais caras, ao mesmo tempo em que barateia nossas importações. Isso diminui a demanda por bens produzidos aqui e alivia a pressão sobre seus preços. 3. Caso o Banco Central tenha uma boa reputação, o aumento na taxa de juros será interpretado pelas famílias e empresas como um sinal de menor demanda do presente e no futuro. E assim, logo se percebe que não haverá espaço para aumento de preços. 4. E por último, o aumento na taxa de juros torna os empréstimos para as famílias e empresas mais caros. Isso reduz o investimento das empresas e o consumo das famílias de bens duráveis e semiduráveis. Esse tema é bastante complexo, mas é um dos que a gente mais sente na pele. Entender o motivo da alta dos preços não é fácil e os profissionais nem sempre concordam sobre isso. Por isso, as soluções propostas muitas vezes são controversas. Mas esperamos que com essa aula você possa entender melhor as notícias que vemos o tempo inteiro nos jornais. E lembre que podemos conversar mais sobre isso nos momentos de interação. Qualquer dúvida também pode ser compartilhada nos fóruns. Até mais!